Que a luz de Jesus nos envolva, que a gente possa apertar a pausa nas nossas complicações do dia a dia, daquela coisa correria do dia a dia, para que a gente possa estar presente. Porque essa lição de hoje, eu não sei vocês, mas eu preciso de muita ajuda dos céus. Quem aqui sente que pode ter um pouco mais de ajuda do alto? Legal, né? E esse é um trabalho, esse nosso estudo veio do Evangelho, do Livro dos Espíritos, de muitas palestras que a gente escutou, e do livro também Alma e Coração de Emmanuel. Porque muitas vezes a gente até conecta com o alto. O duro é manter a sintonia. Tô certa? Às vezes a gente conecta de manhã nas preces, tudo. 15 minutos no trânsito, não é mesmo? Então a gente vai conversar das coisas que a gente pode fazer para aumentar a nossa sintonia, mas principalmente nós vamos convidar a estudar o que nos impede de conectar, não é mesmo? Porque é um trabalho conjunto. Então vamos lá. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abre-se-á. Ou, qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Do Evangelho de Mateus. Então, só nessa primeira parte já tem muita coisa para a gente dar uma olhadinha, né? A gente, quem é mãe, quem é pai, sabe, quando um filho precisa de ajuda, a gente faz o nosso melhor para atender as necessidades, não é mesmo? E aqui ele fala, nem que vocês que são maus, na realidade, o sentido, nós que somos imperfeitos, a gente se dispõe de tudo para ajudar no melhor para os filhos, não está certo? Então imagine o nosso pai, na onipresença dele, na perfeição divina, imagina o quanto que ele não pode fazer por nós, não é mesmo? Então, antes da gente ir em frente na palestra, a gente quer colocar atenção exatamente nisso, no nosso Pai. Vamos buscar o entendimento do nosso Pai. Então, no Livro dos Espíritos, os atributos do nosso Pai de Deus, não é mesmo? Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é único, Deus é imaterial, Deus é onipotente, mas acima de tudo, Deus é soberanamente justo e bom. Isso é uma coisinha que às vezes a gente esquece. Nessa forma justa e boa, Deus criou para nós as leis divinas, que não favorece ninguém, que é a mesma para todos. Essa é a perfeição divina, essa é a justiça divina, ela é igual para todos. Então, desse espaço, a gente pode perceber, é só olhar, começar a olhar. A natureza olha em volta, a gente começa a perceber a manifestação da sabedoria divina. E é desse espaço, desse entendimento dessa sabedoria divina, que a gente entende que Deus é soberanamente justo e bom. E desse espaço, com essas leis perfeitas que nos protege, que nos guia, nós não podemos duvidar disto, que Ele é justo e bom. Ele provê para a gente as leis que nos educa, que todas as nossas ações têm consequências. Não existe nenhuma vítima. Nós somos fruto de nós mesmos, não é mesmo? Todo mundo tem esse entendimento aqui, pelo menos aqui, não é mesmo? Às vezes na vida a gente acontece coisa. Por que Deus fez isso comigo, não é mesmo? Quantas vezes sai isso, né? Se não sai, passa o pensamento. Onde está Deus que não está protegendo, não é mesmo? Esse é o valor que a gente tem que entender dessa sabedoria que não nos permite duvidar da justiça divina.
não nos permite duvidar de Deus e de sua proteção para conosco. Só que nós todos vamos nos educando, nós somos espíritas, mas tem momentos que a gente caminha como verdadeiros ateus. Verdadeiros ateus. Muitos de nós nos sentimos desamparados da proteção divina. Então, esses são um dos aspectos que a gente quer colocar aqui, não é mesmo? O outro ponto de vista, antes de mais nada, são esses 3 pontos de vista que a gente quer colocar para os nossos estudos. Também nos relembrando que somos espíritos imortais a caminho da casa de nosso Pai. E muitos de nós, ainda que tem todo o entendimento que somos espíritos imortais, a gente vive o nosso dia a dia se esquecendo disso. É uma contemplação, dá uma olhadinha, o quanto do meu dia a dia eu invisto para as coisas daqui. O quanto do meu tempo eu estou investindo para o ser imortal, para a educação do ser imortal. Certo? Terceiro ponto de vista que a gente quer colocar é sobre a esperança. A esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. Esse é outro ponto muito importante que a gente quer colocar, a importância de termos esperança. E sabendo que é a fé que alimenta a nossa esperança. E muitos de nós não tem o entendimento que a fé é meritória. A gente precisa estudar, a gente precisa investir, a gente precisa construir. Ela não cai do céu. Nós temos a sementinha, mas o trabalho do cultivo, do solo fértil, para que isso cresça, para que isso se torne uma realidade na nossa vida, nós temos que trabalhar para isso. E a importância que a gente percebe que muitas vezes a gente anda completamente desencorajado. A gente anda muito sem esperança. E é um trabalho da gente saber que precisa ser nutrido. A nossa fé precisa ser ativa. Então, a primeira lição que eu convido vocês a colocarem em perspectiva é essa. Temos o entendimento que Deus é soberanamente bom e justo. A importância de olharmos a vida como ser imortal. A importância de construirmos a nossa fé, para que a fé alimente a nossa esperança. Então, se algum de vocês aqui estiver se sentindo desamparado, se algum de vocês aqui estiverem se sentindo desencorajados, sem força, se alguém sentindo aqui que tem algo errado, que parece que Deus não está protegendo, que tem alguma coisa contra, checa esses 3 pontos. Porque esses 3 pontos juntos é a base sólida da nossa evolução. Sem ter o entendimento que Deus é soberanamente justo e bom, tem leis divinas que nos protegem e nos guiam, que a justiça divina é perfeita. Se não tivermos fé para alimentarmos a nossa esperança, a gente não vai em frente. O segredo de passarmos pelas nossas tribulações sem nos sentir devastados é isso. A união desses 3 pontos de vista nos faz ter força, determinação para ir aprendendo no nosso caminho, porque a gente sabe que está no rumo da casa do Pai. E o que está acontecendo aqui agora é exatamente o meu próximo passo para ir em frente. E esse é a primeira parte do nosso trabalho. E ter no entendimento que quando a gente une esses pontos, a gente conecta, a gente coloca a misericórdia divina, a engrenagem da misericórdia divina a nosso favor.
porque a gente entra no fluxo que vai nos levar numa maior conexão com o nosso Pai. Buscai e achareis. É semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso, porque o progresso é produto do trabalho, desde que este que põe em ação as forças da inteligência. Então, nessa parte no Evangelho, a gente é educado que este é o movimento, a gente precisa participar do trabalho. É a lei do trabalho entrando em ação, que significa que a gente tem que trabalhar para a construção de nós mesmos. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós trabalhamos para a nossa edificação. Não tem outro caminho, né? Só que muitas vezes a gente tem essa ideia do imediatismo, não é mesmo? Como eu escutei numa palestra, acho que foi do Haroldo, do fast food mode, né? Parece que mais e mais é um convite para a gente querer tudo de imediato, não é mesmo? E muito de nós está se esquecendo de fazer o trabalho necessário, que vai dar solidez ao nosso ser, a importância. E a gente também vê o ponto de vista, muito de nós perdeu aquela coisa gostosa de construir devagarzinho. Eu não sei vocês, mas quando eu era, num passado muito pouco recente, quando eu era bem novinha, se eu queria algo especial, eu tinha que esperar o aniversário, o dia da criança ou o Natal. Se eu quisesse tomar um refrigerante, eu tinha que esperar domingo, porque era o dia que era servido. Tinha aquele gostinho de construir. Se eu quisesse algo que estava fora do padrão, eu tinha que de alguma forma juntar minhas moedinhas. Então tinha aquele gostinho de construir para conquistar algo. Vocês lembram? Vocês são desse tempo também? Né? E parece que de alguma forma isso está se perdendo. É tudo muito rápido. Eu lembro quando eu mudei aqui alguns 20 e poucos anos atrás, escrevia para minha mãe, esperava 7, 10 dias, aí a minha mãe respondia, eu falava, responda no mesmo dia. Aí eu esperava mais 10 dias para ouvir a carta, para escutar as novidades, né? A gente não tinha a facilidade de estar ligando tanto, era caro. Hoje, você recebe um text message, se você não responde em 1 hora, já é interpretado como pouco caso. Quem já passou por isso? Não é? Quem ficou ansioso para ouvir a resposta do text message que não chegava? Não é mesmo? Parece que essa energia do imediatismo nos fez esquecer a lei do trabalho, a lei da construção. Isso é muito importante. A conquista de nós mesmos. Nós temos que ir trabalhando e buscando, trabalhando e buscando as conquistas. E não cai do céu não, né, gente? Cai entre nós. Se caísse, eu já ia buscar. E nesse texto, segundo a compreensão moral, as palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e elas vos será dado. É lindo isso, não é mesmo? Quando a gente vai juntando esses pontos de vista como ser imortal e começando a fazer os pedidos do ser imortal, a gente quer luz para clarear o caminho. Essa é a minha prece. Primeira coisa que eu faço na parte da manhã: Pai, ilumine os meus pensamentos, ilumine as minhas palavras, ilumine as minhas intenções, ilumine o meu caminho, meu Pai, porque a vontade dele é perfeita para mim. Eu sou muito equivocada, eu às vezes quero coisa, mas não sei se é bom para mim, porque eu já fiz coisas com tanta certeza que era bom para mim e daí que os bornaram. Não é mesmo? Não tinha o ponto da perspectiva maior. Então a gente aprender que precisa de fato a luz para iluminar o nosso caminho. E quando a gente pede desse ponto de vista, a gente tem de imediato a conexão com o Pai e sente as nossas preces atendidas. Pedir força para resistir ao mal e as terei, não é mesmo? Essa é uma parte que quando a gente descobre aquele momento chave de pedir ajuda do alto, a gente evitaria muito sofrimento. Mas não sei vocês, às vezes eu só lembro de pedir quando o negócio ficou preto. É ou não é? Quanto mais a gente vai ficando mais presente, orando, vigiando, a gente consegue já pedir para o alto, pedir a Deus que nos ilumine no momento da tentação, antes
antes de criarmos escolhas equivocadas para sentir as consequências. O que acontece muitas vezes? A gente falha de pedir ajuda para o alto aí. Mas lembra de pedir quando o negócio já tá feio, aí a gente pede para o alto, pedindo a Deus para tirar as consequências do caminho. Aí fica difícil, não é mesmo? Aí fica difícil. Aí a lei já entrou em ação, não é mesmo? Eles querem ajudar a gente, o alto quer ajudar a gente, Jesus quer ajudar a gente, os mentores, mas nem sempre dá tempo. Aí, olha, agora já tem algumas consequências, porque uma das coisas que a gente aprende aqui na nossa casa, na doutrina espírita, é que os mentores, o pessoal lá do alto, eles já aprenderam uma coisa: respeito é bom. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, não é mesmo? Então, às vezes, algumas escolhas que vêm, não tem como. Algumas transgressões são feitas e aí não tem como a gente fugir da consequência, não é mesmo? Então, nós temos que pedir assistência aos bons espíritos e eles virão nos ajudar. Ter sempre esse ponto de vista que eles vão vir nos ajudar. Agora, nós temos que ficar abertos e receptivos para receber a assistência dos bons espíritos. Pode ter certeza que para muitos de nós aqui, e me incluo, eu me incluo em todas, porque eu sou muito criativa também, assim como vocês. Todos nós temos momentos criativos e os momentos graciosos, não é mesmo? Então, muitos de nós passamos na semana, os nossos mentores fizeram de tudo para nos alertar. Fizeram de tudo para conectar com nós. Muitos deles gritaram no nosso ouvido: acorda, menina! Mas guess what? Muitos de nós não tivemos ouvidos de ouvir. É um fato. Muitos de nós não tivemos ouvido para ouvir. Então, a importância, o convite para que façamos aqui da nossa casa, do nosso espírito, um ambiente receptivo para a força do alto. Porque é simples assim, eles querem muito nos ajudar. Nós somos muito mais abençoados, porque eu sei que cada um de vocês aqui hoje, para estar aqui com a gente, é porque nós estamos nos esforçando no caminho do bem. É um fato, eles sabem disso e eles querem nos ajudar. Mas nem sempre a gente está receptivo para escutar, não é mesmo? Então, a importância. Então, a gente sempre fala no nosso trabalho da Oficina de Virtude: imagina, delibere, crie, visualize um megafone aqui no seu ouvido, para que você escute. Coloque nas suas preces que eu tenho ouvidos de ouvir, porque o alto está sempre sussurrando, nos intuindo as melhores escolhas. Outra parte importante também é a gente aprender quem é que pede ajuda e quem é que escuta. Muito de nós faz as nossas preces da nossa criança rebelde, que todos nós temos umas criancinhas aqui dentro, mas às vezes a nossa criancinha rebelde é que está fazendo a prece, porque ela está se rebelando com o que está experimentando. Ela não tem o entendimento do ser imortal. E essa criança rebelde, que aqui agora, não suporto isso, tire isso de mim, agora, se possível. Desse espaço não tem muita conexão. Não tem muita conexão. E muitas vezes quem está escutando é a criança rebelde. Por que você não me atende? Por quê? Por que você não escuta a minha prece? Certo? Quem já passou por isso? Também. Ok. Não estou sozinha. Certo? Muitas vezes é uma criança empurrada, mimada, que quer as coisas aqui agora, sem entender que o que ela está pedindo na prece não é bom para ela. Porque muitas vezes a gente ainda pede aquilo que são as consequências das nossas escolhas, mas também, às vezes, é o santo remédio. Não é mesmo? E muitas vezes a gente pede nas preces que tire o bálsamo para as feridas, os machucados do nosso espírito. Então a gente também tem que entender quem é que está pedindo. Quem tem que fazer as preces e pedir conexão para o alto é o nosso ser imortal, é o nosso ser essencial, que tem os pontos
todos em perspectiva, não é mesmo? Por isso a importância da gente colocar atenção, quem é que está conectando com o alto? Que às vezes a gente se confunde. Muito de nós permite que as nossas crianças rebeldes dirigem tudo. Ela que está dirigindo o carro, ela que está dirigindo a vida, tomando as decisões. Muitos de nós deixam a criança emburrada, que não permite ser contrariada em nenhum momento, dirigindo todo o tempo. Desse espaço fica mais difícil a gente receber ajuda. Por isso a importância da gente se evangelizar. Por isso a importância da gente evangelizar as nossas crianças internas, para que elas se eduquem, para que todos nós cresçamos juntos no sentido, não é mesmo? E desse espaço, também outra coisa que a gente quer colocar, muito de nós, em momentos de grande dificuldade, criou crenças muito que nos serviu como mecanismo de defesa no momento, mas que hoje, talvez, na nossa evangelização, já não serve mais. Muitas pessoas acreditam numa independência muito tóxica. Eu sou forte, eu não preciso de ninguém, eu dou conta. Isso pode até ajudar em alguns aspectos, mas também impede que isso infiltra a conexão. Eu sou forte, eu não preciso de ninguém, e muitas das vezes isso exclui Deus, entendeu? Muitas vezes a espiritualidade quer ajudar, mas a pessoa agarra no volante que não tem como ninguém se aproximar. Deus não pode se aproximar desse jeito. Então nós precisamos também rever uma contemplada. Se a gente está sentindo que não está conectando com o alto, a gente precisa ver quais são as crenças que a gente está abrigando, que nos separa, que é tóxica, que não permite que a gente relaxe, que a gente se rende à vontade divina. Porque muitas vezes a gente teve tanto desamparo, muitas vezes a gente já se sentiu tão sozinho, que precisou criar essas crenças para nos fortalecer. Mas chegou o momento agora de saber que nós não estamos sozinhos. Nós acreditávamos estar sozinhos, mas hoje a gente já tem o entendimento que nós temos do nosso lado mentores que querem nos ajudar. Temos do nosso lado Jesus, mas acima de tudo Deus está com o nosso lado. Então requer que a gente comece a trabalhar na nossa relação com Deus. E para isso a gente precisa deixar embora a ideia que a gente consegue fazer tudo sozinho, porque a gente não consegue. Tem coisas que a gente consegue, mas tem coisas que a gente não consegue. A gente precisa de ajuda do alto. E aí é onde entra os nossos grandes mentores. Esse é o momento que a gente precisa pedir os conselhos. Desse espaço nós nunca seremos desamparados. Eles estão sempre lá para nos inspirar. E nós também precisamos aprender a pedir sinceramente, com fé. A importância da gente ter fé. Pedir com fervor. A importância da gente colocar fervor, o desejo ardente, o fervor, para que as nossas preces sejam ouvidas. A importância da gente criar a confiança em Deus. Esses 3 requisitos são imperativos para a gente manter a nossa conexão com o alto. Porque muitas vezes a gente faz prece, mas não chega nem no céu da boca, gente. Porque não tem fé, não tem fervor. Às vezes a gente faz daquela palavra automática. A importância da gente aprender que com fé, com fervor, mas acima de tudo com a confiança no nosso Pai. Não tem outro caminho. É ir em frente. Não tem outro caminho. A importância de nos apresentarmos com humildade e não com arrogância. E aqui vem a necessidade de deixar essas crenças limitantes, que a gente dá conta de tudo, porque eu sou forte, ninguém me atinge. Muitas vezes a gente tem essas crenças porque a gente precisou disso, porque ainda não tinha a nossa relação com Deus. Mas querendo investir em Deus,
Não é que nós não vamos deixar de ser forte. Ser forte vai ser a nossa escolha. Não vai ser o nosso padrão default mode. Vai ser a nossa escolha. Então, a importância. No livro do Céu e Inferno, no capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura, a gente tem um completo entendimento que as nossas aflições são fruto das nossas imperfeições. E as consequências vêm. As nossas imperfeições trazem consequências. Por isso que não tem outro caminho. O nosso Pai não vai tirar